E aí ele veio aqui e deu uma entrevista que tinha muitos jogadores bons aqui. Mas se eu fosse, eu passava. Aí quando terminou o treino, aí ele falou, rapaz, mas a sua mãe é muito longe. Ela falou que vinha, eu disse, falou não. E eu treinando, e aí curioso, aquela pessoa parecida com minha mãe, né? Se filtrou lá na torcida. Lá. Quando eu termino o treino e que eu olho é minha mãe. Aquilo ali, ele só dava um toquezinho por cima da barreira e eu vim embalado fazer o gol. Não deu certo nenhuma vez nos treinos. Mas como no estádio é gramado, eu falei, você não é estranho, não. Eu lembro de você, você chorou quando nós ganhamos o campeonato em cima de você. Eu chorei muito. Eu era meninozinho ainda. Fala, minha rapaziada, beleza? Hoje, o 8º episódio do podcast Clube da Resenha. E como eu gosto de frisar em todos os episódios que a gente lança, é um projeto, né, voltado para o resgate da história do futebol balsense. E ao longo desses 7 episódios que já passaram, né, o último agora foi com o Marinho e com o Veinho, a gente vem trazendo a trajetória dessa turma, que lá atrás teve uma história e serve de base para essa garotada que está aí hoje jogando, né? Hoje, o nosso entrevistado foi um dos maiores meio-campistas da história do futebol balsense nos anos 80, anos 90, mas a história não se apaga, ela é contada. E hoje aqui nós vamos contar a história desse cara que, para mim, né, vestia a camisa 8, mas era como se fosse uma camisa 10. E hoje nós estamos com ele aqui, alguns chamam de Peginaldo e outros chamam de Reginaldo. Eu vou chamar de Peginaldo Suquim. Meu irmão, obrigado pela visita, pela honra de receber você aqui no podcast Clube da Resenha. Você perguntou assim no início, podcast, eu me enrolo para falar o nome. Pode falar Clube da Resenha que tá de bom tamanho. E aqui a gente tomou uma cervejinha. Hoje nós vamos ter uma cachaçinha aqui também, porque eu gosto de apreciar uma cachaçinha. Você gosta, Peginaldo? Mas, rapaz. O Pereba fala que é para tirar o ar. Exatamente. Lá no Mensageiro. Então hoje nós vamos ter uma cachaçinha aqui, vamos tomar uma dosinha, que é para ir tomando uma verdinha. Isso. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde e obrigado pelo convite de participar dessa resenha aqui. Estou feliz por ver você, fazia tempo que eu não via você e vamos que vamos. Pois é, eu peguei muita bola para você lá no estádio, fui gandula seu. Não tive o prazer de jogar com você, assim, nós temos uma diferença de idade aí de uns 8 anos, mais ou menos, por aí, um pouco mais do que isso. Ainda cheguei a jogar contra o Zé Augusto, contra o Veinho, contra o Saul, mas com você nem contra eu consegui jogar, né? A gente brinca ali na ABB de vez em quando se encontra, né? Então, Peginaldo, fala aí quem é o Reginaldo pra gente aí. Meu nome é Reginaldo de Souza da Costa, popularmente Suquinho. Eu adoro esse apelido, né? Foram meus amigos das antigas que colocaram esse apelido em mim. E eu nasci e me criei aqui em Balsas, morava ali na Praça do Mercado, praticamente parede com Sabará. Todo mundo aqui no Balsas conhece. Sim. E graças ao Sabará foi que me incentivou a jogar futebol, porque eu era vizinho dele. Você nasceu na caixa d'água ali, que o povo chama de caixa d'água. Mas eu jogava bola na caixa d'água ali. Só que eu morava na Praça do Mercado, ali do lado do Imperial Hotel. Sei, Imperial Hotel. Ali onde é o Imperial Hotel era a casa do Sabará. E eu morava do lado ali. Então, entendi. E quem são seus pais? Meu pai, eu não cheguei a conhecer meu pai. Meu pai morreu doença de Chagas. Barbeiro exporou ele, que ele trabalhava na Petrobras. E meu pai é irmão do Manuel Pegino, lá do Potosí. E meu pai faleceu e eu não cheguei a conhecer ele. Eu tinha 8 meses. Minha mãe não quis mais casar, sou filho único. Mamãe é daquelas viúvas antigas. Viveu para a família e para mim. E é isso. E o Peginaldo, aqui em Balsas, onde foi que você estudou? Onde foi que você fez as suas amizades aí aqui em Balsas? Aqui? Eu estudei mais, assim, acho que o colégio que eu estudei mais foi no Marista. Ali, quem vai para beber. Uhum. Aí depois, eu estudei ali naquele colégio ali da Praça do Festejo. Só estudei um ano lá. Um cenecista. Isso. Eu não cheguei nem a estudar porque era à noite e os treinos da seleção eram à noite. E o da Silva chegava lá e dizia para Doli, eu quero que você libere aqui o Reginaldo. E ali, quando o da Silva ia direto, aí acho que na 5ª vez eu falei, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou deixar esse negócio de mão. Aí eu ficava só mesmo trabalhando e na seleção balsense. Né? Porque a Doli já estava de saco cheio já. E aí você parou de estudar para servir a seleção balsense? Sim, servi a seleção balsense e dedicar mais ao meu trabalho. O trabalho era de? Eu trabalhava na Rádio Rio Balsas. Rádio TV Rio Balsas. Isso. Inclusive, Peginaldo, vale constar aqui, o filho do João Leitão, que você conhece bem, o Breno, né? Conhece também o João Leitão.
O Breno veio no Instagram no meu direct. Manda um abraço pra ele, viu? E João ele, Leitão. Não, olha pra aquela câmera lá. E aí manda um abraço pra eles aí, ó. Pro Breno e pro João Leitão. Um abraço pra você. Tô com saudade de você, o Breno. E aí o Breno falou assim, que dia que vai levar o Suquinho lá? Eu falei, rapaz, dia 5 de maio é o episódio dele. Então você fique ligado no nosso canal. E aí eu até peço pra galera se inscrever no nosso canal do YouTube, nosso Instagram, né? Curtir as nossas postagens, Suquinho, que isso é muito importante pro desenvolvimento e crescimento da página, né? Então você que ainda não está inscrito no nosso YouTube, que é o canal Clube da Resenha, podcast Clube da Resenha, então se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que nem diz os outros aí, né? Vamos lá, ative o sininho para você receber nossas notificações, tá? Nós estamos em todas as plataformas, Reginaldo. Nós estamos no TikTok, nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, nós estamos no Instagram, nós estamos no Kawaii. Então, não falta opções pra galera assistir o Clube da Resenha. Então, e só quem agradece é nós que fizemos, que jogamos futebol, né? Que muita gente não viu jogar. Então, principalmente essa galera mais nova, né? É uma oportunidade de saber a nossa história, né? Exatamente. Do que a gente fez, tudo direitinho. E na época de escola... E conheci também mais o Reginaldo Suquinho. Sim, um grande meio-campista. Eu tava falando assim, aqui em off, pessoal, nos bastidores pra ele antes, uma final que eu assisti entre Cruzeiro e Tiradentes, no estádio Casa do Ribeiro. O ano também não vou lembrar muito bem, Suquinho. Acredito que seja ali de 95 para 96, mais ou menos. Ou foi 97, não lembro. Não, 97 não. 97 a final foi Colorado e Potosiense. Eu acho que foi 96, essa final, Cruzeiro e Tiradentes, né? Sim. E aí, você falou ali, estudou no Marista há muito tempo. Quem que era a galera do Marista no seu tempo aí? Marista? Você estudou pouco porque trocou pela seleção. Sim, sim. Mas no Marista você estudou o quê? Da primeira até a oitava? Muitos anos. Inclusive, é aquela galera ali do Mensageiro. Pereba, Bujão, o Edmilson, Gaúcho, Tancleide, o Santinho. O Santinho nunca bateu. Não, imagina. E essa galera, entendeu? E até hoje a gente continua jogando e a amizade continua. O Bujão fala muito, né, que em Balsa era loteado de campos ali, que ele chama de gueto, né? O Bujão é todo falador, né? Ele fala bonito, né? É todo cheio de guetos, né? Então o gueto que você brincava bola quando menino, antes de introduzir no futebol balsense mesmo, era ali na caixa d'água, né? Na caixa d'água. E qual era a maior rivalidade que você tinha na época de menino ali? Tinha o pessoal da caixa d'água, tinha o pessoal da Praça da Matriz, né? A Praça do Correio também tinha um campo. O Fuscão tinha um time lá, eu jogava no time do Fuscão, chamado Vasquinho. Ali a briga era feia ali, entre a Catedral e a caixa d'água ali. Mesmo? O Sabará tinha um time também, aí o Sabará queria que eu jogasse um time dele, porque eu era vizinho, mas aí tinha o Fuscão que disse que não, que eu tinha que jogar no time dele. E aí a gente brincava, cara, era bom demais. A gente era feliz e não sabia. Verdade, verdade. E aí, Reginaldo, como você perdeu o pai muito novo, na verdade, com 8 meses, então quem te introduziu no futebol mesmo foi o Sabará. Foi, ele me incentivou. Aí depois... Mas você jogava pro time do Fuscão. Era o Vasquinho, mas era mais só brincando, 4x4 ali. Ah, tá. Travinha, entendeu? né? Isso. Aí ele me incentivou, o Sabará também, eu sou muito grato a ele. E é isso. Estudei muito tempo. Aí tinha as Olimpíadas Maristas, né? Isso. E aí a gente tinha várias modalidades. E você tinha que escolher 3. Aí eu escolhia futebol de campo, salão e maratona. Eu sempre gostei de correr. E o Zé Augusto falou que você era tarado. Mas hoje mesmo de manhã eu fui correr na rua e eu sempre gostei de... É bom pra saúde. Sim, e quando você for jogar, você já tá com um preparozinho a mais também. Exatamente. Foi uma das coisas que meu pai me falou, quando eu tava... Moleque novo ainda, né? Que eu tava jogando e tal. Ele falou, se não der certo na bola, não deixa de treinar, não. Sim. Continua treinando. Eu também sou muito... Eu gosto muito dessas disciplinas de treinar, né? Mas eu sempre gostei dessa disciplina, de ser focado numa coisa. Eu sempre gostei de jogar bem fisicamente. Então, meu peso sempre foi 76, 77, não passo de 80. Eu me policio muito nesse sentido. Entendeu? Não, isso aí, eu percebi isso aí, né, nos treinos da seleção, né? Eu percebi que você sempre era um dos caras que puxava a fila, que tava assim, sempre na frente e tal. E aí, isso eu me inspirava muito no Veinho. Eu até falei pra ele aqui, no episódio passado pra ele, que eu me inspirava muito nele por conta da característica, da posição. O Veinho um volante mais marcador, né? Sim, sim. Mas sabia armar o jogo, né? Sim. Se você era igual eu falei aqui no início, você era jogava com 8, mas com um cacuete de um 10, né? Encostando ali no atacante, fazendo gols, né? Que era muito importante. E aí... Suquinho. E na época da Rádio TV Rio Balsas, como é que você se introduziu? Falando um pouco, que você também trabalhou, né? Não só jogou bola, não. Sim, então, você já começou direto na Rádio TV Rio Balsas. Através de quem? Como é que foi? Sim. Tinha dois amigos meus
Ribamar Oliveira, que é daqui, e o Ribamar Barbudo, da Livraria e Papelaria Ribas. Eles tinham um time Bossalão. E o Ribamar Oliveira, ele era diretor da AgroSafra. E tinha uma quadra lá, na AgroSafra, que é onde é o IP Matheus ali. Lá na AgroSafra, só para os caras terem uma ideia, se você pensasse em cair, seu joelho estava ralado, né? Exatamente, é verdade. Caí muito ali. E ali tinha uma quadra. Aí eu jogava no time da Papelaria Ribas. Aí só sei que nós fomos campeões e aí eu cheguei lá no Ribamar e pedi um emprego para ele. Aí ele disse, fica aí, eram as 8 horas. Eu fiquei até meio-dia lá. Quando você quer, você tem que esperar, né? Sim. Aí ele disse, não, eu tô aqui para lhe servir. Aí ele me levou lá pro estúdio, era até o Rosário de Carvalho que estava lá no estúdio, e diz, ó, a partir de hoje esse rapaz aqui é funcionário da rádio. Já chegou e me encaixou logo. Rádio TV Rio Balso. Na época não tinha TV, era só rádio, Era né? só rádio. E a AgroSafra ficava lá também. Do lado, Isso, tinha uma quadra. E dali eu comecei a trabalhar e comecei a jogar também pelo time da rádio. Eles formaram um grupo lá. Inclusive, o Zé Augusto fez parte, se não me engano, Mamadeira. E nós fomos campeões lá no campo da ABB. Na quadra da BB? Futebol era só site. Ah, no só site. Só site. Quem era esse time? Você lembra do time? Eu só sei que o Duda fez parte. O Duda Mel? O Duda, como goleiro. Goleiro. E agora quer dar uma de zagueiro. Tá... Sim, sim. Mas ainda dá pra... Porque ele é grandão, né? Sim, sim. Não é fácil passar por ele, não. Ah, o Duda Mel. Duda Mel, aí uma Madeira reforçou o time. O Rosinha, que jogava no Cruzeiro comigo, fez parte também desse time. Quem era diretor lá, se eu não me engano, era o Erasmo. O João Leitão fazia parte da comissão. Uhum. E nós fomos campeões. Inclusive vai ter um episódio aqui do Erasmo, ele vai vir aqui contar a história, tem muita história, né? Ele fez parte daquele time do Cruzeiro, né? Que ele era diretor, acho que o Josué era o presidente do Cruzeiro, ele diretor do Balso Gente, do colégio ali, e o Tonho, que é um branquinho, mas o Erasmo... O Tonho da farmácia, né? Isso. Não é o Tonho da farmácia. Não? Qual que é o Tonho? É um Tonho que ele mora no povoadozinho ali, um branquinho. Enfim, aí o Erasmo fazia parte dessa comissão. Vai ter um episódio aqui, Erasmo e Alzira. Alzira Coelho. Sim, sim. Conhece também, né? Minha amiga, demais. Pois é. Vai ter muita história nisso aqui, não vai? Porque o Erasmo ele fez parte da criação do... Quem criou o Copão dos Bairros foi o Florisol Rodrigues, né? Foi. E depois ele virou Copão dos Bairros Rádio TV Rio Balso. Copão Rio Balso de futebol. Rio Balso. Né? Nessa criação, nessa mudança de Copão Rádio... Copão Rio Balso de TV, né? Como é que é? Copão Rio Balso. Copão Rio Balso. Quem fez essa mudança, essa criação foi o Erasmo Carlos, não foi? Sim, sim. Mudando para Copão Rio Balso. E a Alzira fez parte dessa junção, né? Eles viajavam para o sertão e tudo, para cobertura. E aí eu ainda fui aí algumas vezes também, fazer parte, filmar e tudo. Que eu também sou cinegrafista também. É, né? É. E aí, voltando a falar um pouco de família, você hoje tem quantos filhos, Suquinho? Do primeiro casamento eu tenho o Marcos Vinícius, né? Marquinhos, eu lembro dele na beira de campo, rapaz. Um beijo, meu filho, para você. E tem o Cauã, conhecido como Cauã Maranhão, que é do segundo casamento agora. Saiu com 12 anos para Recife, jogou no esporte, aí depois foi para o Rival Náutico e hoje se profissionalizou com 16 anos. Hoje ele tem 21 anos, é jogador profissional e 2 anos atrás ele jogou no Botafogo do Rio na base, foi muito bem. E está aí nessa missão aí de fazendo o que ele mais ama e fazendo o que eu mais amo também, que é jogar futebol. Jogar futebol. E falando, então, eu já sabia, né? Eu perguntei por conta de que você precisa falar um pouco da sua história, né? Saber que você é pai do Marquinhos, pai do Cauã, né? E você contou uma história para mim aqui nos bastidores, Reginaldo, que eu não sabia. E eu acho que poucas pessoas... Mas as pessoas mais, digamos assim, mais novas que vocês, né? Que você não tem esse conhecimento dessa história. Você teve no Vila Nova de Goiás, né? Na base lá. Como é que foi? Conta essa história pra gente. Como é que você chegou aí pro Vila Nova de Goiás? O Robertinho do Biapina, ele já jogava lá. O Robertinho Maranhão. Sim. Estudava com a gente no Marista, depois ele foi estudar lá. O irmão dele, o César, já estava lá. E aí ele veio aqui e deu uma entrevista que tinha muitos jogadores bons aqui. Mas se eu fosse, eu passava. E aí eu fui, ele foi na frente, tá? Depois eu fui, fiz o teste, passei e fiquei uns 3 anos e meio lá. Foi bem, experiência boa. Você viu de uma base muito boa, sim, né? Sim, como jogador e como pessoa também, né? Porque eles ensinam para você ser jogador, mas se você, uma eventualidade, não for jogador, você é um cidadão. Um homem, né? Um homem. Eles ensinam a disciplina. E você morava lá no Oba?
Não, eu morava lá em... No Oba, que eu falo, o Onésio Brasileiro Alvarenga, é o campo do Vila, né? Isso, eu morava no alojamento mesmo. Pois é, que é lá que é ali na Vila, no setor universitário. Setor universitário. Isso. Eu morava lá mesmo, lá no alojamento. No alojamento do clube, isso, né? Era. Passou 3 anos lá, cara? Foi, 3 anos. Mas uma coisa que me marcou muito lá, a minha permanência lá, que é longe daqui para Goiânia. Muito longe. E tinha o Nelson Dourado, que depois ele foi pro Sport, pro Vitória da Bahia, prato da casa, era muito bom de bola. E nós treinando lá, eu falei para ele, Nelson, aquela mulher pareceu com minha mãe, porque os pessoal saía do serviço e ia assistir os treinos, Os treinos, né? Final da tarde. Uhum. Isso. E aí muita gente saía, era aluno, era as pessoas vinham assistir o treino. Aí quando terminou o treino, aí ele falou, rapaz, mas a sua mãe é muito longe. Ela falou que vinha, eu disse, falou não. E eu treinando, e aí curioso, aquela pessoa parecida com minha mãe, né? Se filtrou lá na torcida lá. Quando eu termino o treino e que eu olho é a minha mãe. Aquilo ali arrebentou comigo. Foi mesmo, Foi. cara? Ela saiu de Balsas, sem te avisar. Sem me avisar, porque ela levou... Porque lá eu comia era em cardápio, porque lá você tem que... Sim, nutricionista, né? Ela disse que eu tinha que comer feijão, porque lá não tinha o feijão daqui. Feijão trepapau. Fava, essas coisas. Enfim, umas comidas que eu comia aqui que lá não tinha. Uhum. Tinha, mas eu não comia lá, entendeu? Isso eu entendi. Ela levou um fogão, a energia de uma boca e a comida, só para mim comer. Aí eu disse, mano, faça isso não. Aí, enfim, eu falei pro Givanildo, que é o responsável lá por nós jogadores do alojamento. Aí ele disse, não, eu vou arrumar uma kitnet aqui para sua mãe. Aí na mesma hora ele arrumou, pertinho. Aí mamãe passou 1 semana e meia lá. Que bom. Eu comendo lá com ela lá. Ela te cuidando, cara. Cuidando. Amor de mãe. Rapaz, isso aí... E aí, nos remete ao Dia das Mães, né? Nós estamos na semana do Dia das Mães, né? Hoje, 5 de maio. Esse episódio está sendo exibido. E domingo próximo é o Dia das Mães, né? E que história, cara, que você contou aqui agora, de uma dedicação de uma mãe para um filho, né? Eu quero mandar um abraço aí, um beijo para todas as mães de Balsas do planeta, tá? A minha mãe hoje, quem cuida da minha mãe sou eu. Eu sei da sua história. Minha mãe deu AVC, Alzheimer, eu tô com quase 7 anos que eu cuido dela. Minha mãe depende de tudo de mim. E um beijo para minha mãe. Eu vou mostrar esse vídeo para ela e com certeza ela vai se emocionar, porque ela lembra das coisas ainda. Uhum. Ela ainda tem assim, um pouco de noção. Que bom, cara. A doença dela é para ficar esquecida, né? Mas ela esquece das coisas, mas tem coisas que ela lembra. As memórias boas, afetivas, isso, ela não esquece nunca, né? Que bom. E assim, eu sei da sua história, sei que você cuida da sua mãe. Assim como ela cuidou de você lá atrás, né? Agora é a minha vez. É a sua vez. E que bom que você tá dando esse suporte aí e tá reconhecendo o que ela fez por você. Essa história dela ter ido lá pro Trepo Vila, cara, eu também tive uma... Não parecido no sentido de que sua mãe foi sem te avisar, né? Sim. Eu tava no Grêmio de Porto Alegre, Suquinho, lá em Porto Alegre, na época já tava um frio, meio de maio, mais ou menos. E aí eles ofereceram, quer trazer tua mãe aí e tal. Inclusive a minha mãe e a mãe do Marcelinho, né? Eu não sei se a mãe do Marcelinho chegou aí. O Marcelinho do Washington, sabe quem é? Meu amigo ele. Pois é. E aí eu acho que foi também, mas ela foi em outra data. Mas enfim, minha mãe, mês de maio pra junho ali, um frio danado no Rio Grande do Sul, e o Grêmio, na época, pagou as passagens e tudo pra minha mãe me visitar, ficou um mês comigo. Ficou 1 semana comigo também, né? Só que minha mãe ficou num hotel próximo ali, o Estádio Olímpico, né? Uhum. Onde a gente ficava ali na base do Grêmio, que é o Estádio Olímpico, nas arquibancadas, né? E aí ela também foi me visitar, mas não foi essa surpresa, porque eu já sabia, né? Mas, assim, cara, é muito bom a mãe da gente estar perto. E aí eu quero aproveitar, nós estamos aí no início da nossa resenha, e falar dos nossos anunciantes, Reginaldo. Sim, tá? sim. É importante. A propaganda é a alma do negócio. A alma do negócio. E é quem sustenta toda essa estrutura aqui. Gostou? Mas, rapaz, ficou show de bola. Ficou, parabéns, viu? Aqui foi tudo inspiração do nosso amigo Arley ali, ó. Foi, né? Foi. E o Arley, aqui a Triunfo, ela é uma empresa de marketing. Marketing digital, né? Você que pensa ali em crescimento da sua marca, né? Em estratégia de venda dentro do Instagram. Hoje o digital, você falou que a propaganda é a alma do negócio. E o digital, ele é além da propaganda. O digital é que leva a sua marca a várias pessoas. Com certeza. Em todo canto do mundo hoje, né? Então hoje, vender nunca foi fácil, nem vai ser fácil. Mas ele está mais acessível a você chegar no seu cliente sem ele ir na sua loja. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, a Triunfo Marketing é uma empresa de marketing aqui da cidade de Balsas, com mais de 10 anos. Então, você pega toda essa estrutura, todo esse pensamento de negócio aqui, foi feito pelo Arley, foi criado pelo Arley.
tá? Da Triunfo, né? Tá até passando na TV ali, não sei se você reparou nos seus cortes que tem uma TV. Maravilha. E aí tá passando ali, ó, Triunfo Marketing, nesse exato momento que nós estamos falando da Triunfo. Maravilha. Então isso aí tudo é bolado aqui dentro da Triunfo. O Arley tem uma equipe competente, com pessoas que trabalham para ele, com ele, né? E faz tudo isso acontecer. Então você que tem a sua empresa, ou você que é um mídia, um social media que fala hoje, né? Um cara de digital, procure o Arley aqui, para criar um podcast aqui. Sim. Se você tem uma ideia de criar um podcast, seja ele do futebol, seja ele do agro, seja ele do empreendedorismo, procure o Arley aqui, que ele vai te dar o melhor direcionamento para que as coisas aconteçam. E quem sabe não seja aqui o podcast dessa pessoa. Sim. Certo? Maravilha. Então, em nome de Triunfo Marketing, né? E falando em Dia das Mães, nós temos como um dos nossos anunciantes a Constância. A Constância Balsas é uma franquia, Reginaldo, de moda feminina, voltada para calçados e bolsa e acessórios, tá? É uma loja com custo-benefício acessível, né? Então, você que quer presentear a sua mãe, a sua esposa, a sua filha, a sua neta, aqui como o Reginaldo está aqui, falou da mãe dele, não esqueça da sua mãe não, meu irmão. Dia das Mães tá aí, às vezes a gente se zanga ou se chateia por coisa pouca com a mãe da gente, né, Reginaldo? Sim. E não sabe o dia de amanhã. Né? Então, você que pensa em presentear a sua mãe, a sua filha, a sua esposa, a sua namorada, vá na Constância Balsas lá, procure a gerente, a Renata, procure os vendedores, Ruth, Marcos, e agora tem uma nova vendedora, que é a Raica lá também. Ali, Reginaldo, fica ali na Avenida Doutor José Bernardino, em frente à antiga esquina do Shopping, próximo da Coach, ali, TXC. Então, naquele conglomerado de lojas ali dali da José Bernardino, que é a Galeria Dona Ana. Tá? Sim. Então, você que pensa em presentear, vá lá, olha as opções, melhores preços. Fazer uma visita lá. Fazer uma visita à loja, tá bom? Então, é isso. Falamos aí da sua trajetória. Perdeu o pai muito cedo, na verdade nem conheceu. A mãe criou você sozinha, né? Você está no segundo casamento, no primeiro teve o Marquinho, no segundo teve o Cauã, certo? Jogou ali no Marista por muito tempo, depois tenicista e depois seleção balsense. Então vamos chegar na seleção ainda, não vamos chegar de uma vez, não vamos espantar o povo não. E teve no Vila Nova de Goiás, por 3 anos na base, né? Então eu já falei muito, agora eu quero que você fale como que foi a sua trajetória nos clubes balsense. Eu posso abrir outra para nós? Com certeza, pode sim. E eu vou tomar uma dosinha de cachaça, daqui a cachaça do chefe, pessoal. É uma cachaça que ela é comercializada pela Cachaçaria Nacional, tá? Então, aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos aí, Rafael Araújo e Marcos, pessoal da Cachaçaria Nacional. Maravilha. Você gostou da embalagem? Gostou? Adorei, amei. Então, eu vou colocar uma dosinha de cachaça primeiro para nós experimentar. E você pode falar da sua trajetória no futebol balsense, já começando ali pelo Cobreloa, né? Primeiro joguei no Cobreloa, aí que é aquela galera lá que já estava quase finalizando, tipo o Dete, o Nincha, Adão Bolacha, uma galera lá, que é ali mais o pessoal de Bar Nazaré. E aí depois fui pro Botafogo. Botafogo, que tinha o Parrolô, tinha o Boré, tinha o Riba Bundão, que a gente chama o Riba Bundão, que é o Riba, que era meu vizinho ali na Rua Portugal, que ele morou eu morei ali na Rua Portugal também, ali perto do mercado, enfim. A Rua Portugal, eu sei qual que é, aquela rua de baixo ali. Que dá acesso à Fiat e o mercado ali. Isso. Eu morei muito tempo ali também. Pedro? Então você é vizinho do seu Israel. Sim, fomos ali, todo mundo ali me conhece ali. O Fransulis também morou do lado, ali na Rua Portugal. O Fransulis. Pé de Anjo. Morou muito tempo comigo ali. Então eu sou ali daquela região ali. E aí o Riba fazia parte do time lá. Aí depois joguei no time do Juventude, que era a base da seleção balsense. Muitos anos. Era a base. Edmilson com Santinho. Aí veio uma galera, Zé Augusto, Pereba. Prosópio, aquela galera. Entendeu? Foi postado aí uns TBT desses atrás, aí uma foto e você tá lá na foto do Juventude. Né? Isso. Ganhamos tudo ali. Muitos anos que a gente era a base da seleção. Aí depois teve o Cruzeiro, que o diretor lá era o Josué, com o Erasmo, o Tom, aquela galera. E nós fomos campeões também em cima do Tiradentes. Jogamos 3 anos e fomos campeões do torneio início e fomos campeões balsenses em cima do Tiradentes, que foi até para os pênaltis. E eu fiz o último gol Fiz o gol no jogo normal, o William empatou. O William é um... O Neguinho, o Nego William. De Mangabeira. Jogava demais. Ele fez um golaço, eu fiz um gol de falta,
a gente treinava no Catumbi, naquele campo lá. O campo ali da escola, né? Isso. Abaixo da escola ali, que ali pra baixo tinha uma serralheria, beneficiadora de arroz, né? Isso. Tinha aquelas palhas de arroz ali. Exatamente. E ali a gente treinava. E no decorrer da semana, a final era no domingo, eu, o Beckman, ele ficava perto da bola, eu pegava a bola, fazia que ia bater a falta, ele só dava um toquezinho por cima da barreira e eu vinha embalado e fazia o gol. Não deu certo nenhuma vez nos treinos. Mas como no estádio é gramado, eu peguei a bola, eu falei, Beckman, vai ser agora, o momento é agora. Você fica perto da bola, eu pego a bola, faço o que bato, pego o pique e você encobre a barreira. Ele tá bom. Tu pega por trás da barreira e faz o gol. Exatamente. Aí eu fiz que ia bater a bola, o Beck ficou perto da bola e eu dei assim uns 5 ou 6 passos para trás ou mais. Para pegar velocidade. Para bater na bola. E o Beck ficou perto da bola. E o Beck, você fez dar um toquezinho por cima da barreira e eu vim embaladão, o poste ficou só olhando, eu encobri ele. A bola pingou. Quando pingou, eu só dei um tapazinho. Aí fui pra galera. Aí o Willian empatou o jogo. Jogar demais, neguinho. Aí teve a prorrogação, aí não teve gol e fomos pros pênaltis. E aí nós ganhamos. O goleiro de vocês é o Tanja. Era o Tanja. O Tanja jogava... O Tanja, a reposição dele era com a mão. Nem profissional não faz aquilo. Eu vejo aqui, hoje os goleiros só jogam com os pés. Mas no meu tempo lá, pela seleção, o Tanja, eu nunca vi. É coisa rara você ver um goleiro arremessar a bola com a mão. De uma trave na outra. Passar do meio de campo, E aí, como eu jogava pela seleção, eu jogava assim meio... Por lado, ele metia lá, eu ficava praticamente... Já sabia. Eu ficava praticamente mano a mano com o zagueiro. Aí ficava fácil. Cara, você me trouxe uma lembrança, assim, no sentido de... Uma nostalgia, né? Boa. Antes, pode beber, pode ficar à vontade. Três que tira o ar, que diz o Pereba, né? O Pereba diz que quando o Pereba vai tomar uma cachaçinha, ele fala assim, não, vou tirar o ar. Boa. Boa? Parabéns aí pelo... Obrigado. Então, assim, antigamente, antes, se treinava, né? Os jogadores balsenses, eles treinavam. Cada um tinha seu campo. Sim. Lá em cima tinha o Vaitorô, tinha o Caiçara, tinha o DR. Né? Cobra Verde. Joguei muito na DR. Muito. Um campo duro também, viu? Tava falando aqui com o Marinho e com o Velhinho também. Se você pensasse em cair, você tava ralado. Tava ralado. Aí aqui pra baixo você tinha o campo do Catumbi, esse que você falou. Né? O campo do Padre Fábio é um campo mais recente. Inclusive, quem fez o campo do Padre Fábio foi o Fala Fina, que teve aí, acho que no 6º episódio, foi falando desse campo do Padre Fábio. Aí você tinha o Pulsar, lá em cima. Tinha um campo aqui do quartel. Isso, tinha um campo do quartel. Joguei muito aqui no campo do quartel. Que é ali entre Bacaba Isso. Antes da ponte do cimento. Dali do lado do quartel mesmo, né? Isso. Onde é o presídio hoje, né? Isso. E aí tinha esse campo do quartel, tinha o Pulsar. Lá em cima tinha mais campo, né? Tinha um campo ali na Bacaba também. Isso, o campo do Botafogo, né? Isso. Exatamente. E aí os times... O campo da Arsenal, da Sucena, né? Sim. Tinha um campo lá do Cajueiro. Então, os times, eles treinavam durante a semana, né, Reginaldo? Ali, 5 horas da tarde, chegava na beira de campo. Eu acho que o tempo foi passando, a cidade crescendo, mas, enfim, eu acho que ainda tem só o Pulsar. O Pulsar ainda tem. Tem um campo aqui da Bacaba, que o pessoal quase não brinca mais aqui. O Padre Fábio acabou. O Vaitorô acabou. Isso. É o desenvolvimento, né? O desenvolvimento econômico, ele vai chegando na cidade... Ele vai engolindo essas tradições, né? Isso é normal. Né? Imagina como é que era São Paulo ao tempo, quando começou. Devia ter campo em todo que é canto, né? Com certeza. E aí a cidade precisa se adequar a essas situações que vão acontecendo, né? E hoje a gente tem muitas quadras de futsal, tanto que o futsal balsense hoje, para mim, é muito mais forte do que o futebol de campo, até por conta dos locais para treinar. Hoje tem uma quadra em todo canto. Tem uma quadra, né? Tem muito ginásio aqui. Muito ginásio, exatamente. E muita quadrazinha assim aberta, os caras chegam para treinar, né? Então a diferença que eu vejo hoje para a época atual é que... Da minha geração, acho que todo time tinha um campo de futebol. E se reunia ali no final do dia para fazer os treinos. Ali, né? O Cascavel tinha o campo do Marista, que é aquele campo que fica lá no fundo. Sim. Eles brincavam lá, treinavam lá. O Botafogo também treinava lá. Né? E esse time do Juventude, cara, fala um pouco o que é. É uma magia ter jogado nesse time aí, pelas fotos que a gente vê, cara. O filho do Negumar, a gente chama ele de Grandão, né? Esqueci o nome dele agora, rapaz, me fugiu o nome dele. Mas enfim, ele viu a foto, a gente postou no TBT, e ele já veio falar, cara, não vi essa época, mas meu pai viveu e que bom saber que meu pai... o filho do Negumar. Sim. E ele fala assim, que bom saber que meu pai conviveu e viveu e jogou com essa galera boa do futebol balsense. Né? Fala um pouco desse Juventude pra nós. Mas acho que foi... Acho que não. Eu tenho certeza absoluta. Foi o melhor time que já deu aqui embaixo, assim, pelo menos da minha geração. O Juventude, que era a base da seleção balsense.
Claro, com o tempo, cada um foi procurando um espaço, outro espaço e tal. Mas a Juventude ganhava tudo aqui. Nós passamos não sei quantos anos ganhando tudo aqui. Mas era tudo mesmo. A gente já sabia. Quando eu pegava a bola, eu já sabia que o Zé Augusto ia estar bem posicionado. Eu ia na linha de fundo, eu cruzava, eu já sabia que o Zé Augusto ia fazer o gol. Entendeu? E uma Rupereba pegava, tocava, lançava. Era assim, era fácil demais. Não tinha erro, não. Tinha não, né? Tinha não. Era muito bom. O Zé Augusto falou como é que foi o desmanche do time, né? Foi uma final contra a Aspen lá, que foi 5 expulsos. Foi. E aí não teve o segundo jogo, né? Eu acho que nesse tempo eu não estava aqui, não. Ah, nessa final tu tava pra fora ainda. Tu já chegou fora. depois, né? Foi. Ah, tu pegou já o Juventude no terceiro ano pra quarto ano ali do Juventude. Foi, não, acho que eu peguei no início ainda. Ah, tu pegou no início e tu vazou. Foi pra Goiânia. Entendi, Foi pra entendi. Goiânia. Mas eu fiquei sabendo disso aí. Pois é, diz que teve uma final aí que 5 do Juventude foi expulso, aí o time foi punido por 1 ano e os jogadores saíram, né? Uns foram pro Patoziense, outros foram pra ASP. Colorado. Sim. Né? Espalhou. Se espalhou. Foi. E então você... E no Colorado, você jogou quanto tempo? Os 4 anos, ganhei, acho que não me engano, 2 ou foi 3 campeonatos. Colorado era um time forte, né? É porque o Josimar, pai, fiquei sabendo agora, recente, que ele faleceu. Eu não sabia que ele tinha falecido. Eu tinha falado com ele no MIP, Matheus, ele estava barbudo, deprimido. O Josimar, tu fala, é o... É o da Lagoa do Jardel, da Lagoa lá que tinha os ônibus. Os ônibus, né? Isso. Ah, tá. Tu jogou com ele ainda? Sim, ele montou, já depois, já. Sim. Ele montou o Colorado e trouxe muitos jogadores ali de Ribeiro Gonçalves, aquela galera lá. Floriano. Sim, Floriano. E aí, aí, o Cipó era o mais famoso, né? Cipó, aí tinha o Negão, tinha aquele centroavante lá, o Aparecido. Aparecido, o zagueiro, né? Sim. Aparecido foi lá em casa um dia desse. Ele teve aqui em dezembro, teve um amistoso entre Vila Militar e... Sim, eu vi aí. Tu tava lá? Ele falou comigo lá no estádio. Ele falou comigo. E Júnior, o meio campista. Tava lá também, falei com ele, me abraçou. Fazia tempo que eu tinha visto ele. Júnior jogava... O Aparecido de vez em quando ainda vem aqui. Eu não vi mais, foi um Dominguinho, um cabeça de ar que jogava demais, jogava comigo no Colorado. Lá também, lá de... Isso, lá de Ribeiro Gonçalves. E Faísca jogava? Ave Maria, o Faísca era liso demais. Faísca e o Tonho? Tonho da Preta, né? Isso. O Faísca, graças a Deus, ele jogou só comigo. Porque eu acho que não dava conta de marcar ele, não. Porque eu nunca fui marcador, mas aquela canhota dele era impressionante. Era, né? Rapaz, para não dizer que eu não joguei contra tu, Peginaldo, ainda, contra o teu time, o Copão de 2007, eu acho que tu jogou com o Marquinhos no time do Floresval. Isso. Né? Isso, aí tinha... Era só menino novo, era... A professora Capucha, né? Os filhos dela. A Bernadette, exatamente. Bernadette. O Tairo, o Taisso. E aí você estava no nosso grupo, rapaz. Aí eu me lembro como hoje, que o Floresval ligou para mim e disse, olha, só tem menino novo, mas eu tenho que botar um experiente. Eu não vi outra pessoa na minha cabeça a não ser você. Você topa? Eu digo, mas rapaz, logo fominha como eu. E jogou com teu filho, né? Com o Marquinhos, Sim, né? aí chamei, o próprio Floresval disse, Reginaldo, traz o Marquinho. Beleza, aí levei. E o Marquinho foi bem, titular, bom de bola. Só que lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo. Pega bem na bola, mas é preguiçoso. Agora que tá fazendo física agora. Hoje de manhã ele chegou lá em casa, estou incentivando ele a fazer física para voltar a jogar, brincar. É bom para a saúde. Sim. Mas ele é um bom jogador. O Marquinhos não é porque é meu filho, não, mas é um bom jogador. Se ele se dedicar, é novo. E com certeza, assim, dá para brincar. A gente ainda brinca até hoje, né? Para brincar, para a saúde. Isso. É bom. Peginaldo, e aí vamos falar de seleção balsense? Sim. É porque quando eu comecei na seleção, foi com praticamente 14, 15 anos. O finado Carlinhos Cabeça, que é irmão do Pereba, ele era treinador da seleção futebol de salão lá no Marista. E aí ele foi treinador da seleção. E ele me chamou para ir, me convocou. E eu fui. E aí começou daí, na seleção. Aí depois veio o da Silva, entendeu? E sempre joguei na seleção. Joguei muitos anos na seleção balsense. E conta para mim, pra gente, pro pessoal nosso aí do nosso canal do YouTube, do Instagram, do TikTok, do Spotify, como é que foi a sua estreia na seleção balsense? Rapaz, eu me lembro, acho que eu nunca vou esquecer, foi contra Grajaú. A primeira partida eu tinha, acho que 14, 15 anos mais ou menos. Eu era novo. Aquela geração lá do Machado, Arlindo Blatt, Mauro, se eu não me engano, Teodoro, Chico do Messias. Tá a foto. Riba, que eu conheço, Riba Bundão. Uma galera. E contra Grajaú, bem no finalzinho o jogo. Nós tínhamos que ganhar o jogo e
eu fui na linha de fundo e cruzei, e entrou o Mauro, o Machado, só sei que eles fizeram o gol. Eu não sei quem foi que fez o gol, mas a jogada em si que eu fiz foi show de bola. E essa jogada eu nunca vou esquecer. Estádio lotado. Estádio lotado, inclusive quando eles fizeram o gol, os jogadores, tudinho foi na bandeirinha lá que eu estava... Te cumprimentar. Cumprimentar. E essa foi uma cena que eu jamais vou esquecer. E antigamente, quando você jogava na seleção, no domingo, que você chegava na segunda-feira e ia para a rua, os pessoal chegavam e diziam, pô, Suquinho, parabéns por aquela jogada. Os pessoal reconheciam o nosso trabalho. Eles motivavam a gente. Então você comia a bola mesmo. Você chegava dentro de campo, quando você olhava para o estádio lotado, era de arrepiar. Às vezes, quando eu vou no estádio, eu nem gosto de ir no estádio, para falar a verdade. Porque me voltam muitas coisas boas. Ali era meu palco, eu era o palhaço ali. Para fazer a torcida, entendeu? Vibrar. E foi muito bom. A minha passagem pela seleção foi só alegria. Eu lembro. Boa parte dela, né? Sim, que eu também, fizemos um time aí que fomos ganhando, acho que foi, não sei se foi intermunicipal, Copom Sul do Maranhão. A gente foi ganhando, cara, ganhando. Quando pensou que não, nós estávamos em São Luís para passar uma semana lá. Pereba contou essa história aqui. Do Mastruz? Não, rapaz, calma. Do Mastruz, não. Quem contou do Mastruz foi o Zé Augusto. Zé Augusto. Não, calma que eu vou chegar no Mastruz com Zé leite. Augusto me pega. E aí... Se pega, filho. E aí, não, o Pereba contou que vocês chegaram nessas quadrangular final lá e tudo que eles faziam era desfavorável para que vocês não subissem para a primeira divisão. Exatamente. Por conta da logística do time de São Luís vir aqui em Balsa, não é isso? Isso. E aí, já que você contou, como é que foi esse quadrangular lá? Você chegou nesse quadrangular, foi Balsas, os times lá da capital, né? Não era Sampaio nem Mota, que já estava na primeira, mas era o time ali do interior dali da capital, né? Sim, é verdade. Eu me lembro muito pouco, faz muitos anos, mas eu me lembro. A gente teve um pênalti lá, que se o Mauro fizesse o pênalti, se eu não me engano, a gente estava... Mauro do Padi. Isso, e acho que ele perdeu. Eu cavei o pênalti e ele bateu e perdeu. Foi mais ou menos isso. Mas, enfim, a nossa receptividade, porque naquele tempo a Rádio Rio Balsa acompanhava a seleção. A crônica era muito... Era o Zé Luiz, Zé o Zé Luiz Luiz já falecido, e o Zé Messias. E o Zé Messias, o técnico, e ele como locutor, e fazia tudo lá. E eu me lembro que no Rio Coco, praticamente a cidade toda foi receber nós. Nós viemos praticamente escoltados de lá. Fizemos passeata na cidade todinha. Coisa que a Rádio Rio Balsa transmitia os jogos. Todo mundo, até minha avó, ouvia a Rádio Rio Balsa para ver como era que estava a seleção. Todo mundo acompanhou. Então, assim, era muito bom naquele tempo. A seleção era um caso de amor com a torcida de Balsa, né? Sim, a gente tinha uma identificação muito grande com a torcida e vice-versa. Cara, que muito coisa... bom. Até hoje, eu estava agora uns meses atrás, lá no Hiper Mateus, fazendo umas compras lá, com minha esposa lá, e chegou um gaúcho do Rio Coco. Eles têm um campeonato em cima de mim. O único campeonato que eles disputaram e ganharam era Delay, Delavi, uma galera lá. E o meu time era acho que eram os 11 amigos do time do Da Silva, e nós perdemos o campeonato. Lá no Rio Coco? Aqui no estádio. Eles vinham de caminhão, vinham de trator, de tudo. Aí o gaúcho falou assim, Suquinho, você tá lembrado de mim? Rapaz, eu olhei assim pra ele, era um gauchão. Rapaz, tu imitou até o sotaque aí agora, hein? Pois é, você lembra de mim? Ô, Suquinho? Suquinho, você lembra de mim? Eu olhei assim, aí eu falei, você não é estranho, não. Eu lembro de você chorou quando nós ganhamos o campeonato em cima de você. Eu chorei muito. Eu era meninozinho ainda. Mandar um abraço pra galera do Rio Coco, né? Um abraço, esse campeonato que eles ganharam é o campeonato mais importante da Associação Rio Coco, é esse campeonato. É mesmo, Suquinho? Não lembro o ano não, né? Não, eu não me lembro o ano não, mas eu me lembro que foi um campeonato muito importante. É tanto que depois disso aí eles nunca mais participaram. Foi a glória eterna, Foi. né? Eu, depois de muitos anos, eu fui lá participar de um torneio. O torneio do Rio Coco é tradicional, acho que já tem mais de 30 anos, né, esse torneio. Mas no início eu fui lá, e aí os caras lá, quando me viram, cara, foi muito bom demais. Eles me abraçavam, tiraram... Aí eles estavam assando carne lá, me chamam, bora comer aqui, isso aqui. É um prazer ter você aqui, rapaz. Não sei o quê. E eles têm esse troféu, é uma relíquia que eles têm lá. Uma história que a gente não sabia. Aqui é uma relíquia que eles têm lá. E assim... É tanto que depois disso aí eles nunca mais... Mas eu ainda conheço alguns jogadores daquele tempo, daquela época, daquela final, que ainda falam comigo. Que bom. Mas futebol é isso, né? Sim, futebol é amizade. O que eu falo, lá dentro de campo, não tem amizade. Cada um defende o seu. Sim. Né? Vai ter briga, vai ter empurrão, troca um tapinha aqui, outro lá, troca umas ofensas, troca. Sim. Mas o importante é ali, do portão pra fora, fica a amizade, fica o respeito, principalmente, né? É tanto que no futebol eu só peguei assim, apanhei muito mesmo,
Mas eu não sou jogador de marcação, até porque eu nunca fui expulso. Eu nunca fui expulso. Uma vez o Reis era o árbitro e o Caenga era do lado de lá, ele estava bandeirando. E eu fiz um gol e o Caenga levantou a bandeirinha. E o estádio lotado. Quando ele levantou a bandeirinha, eu corri pro Caenga e falei assim, porra, Caenga, esse gol era pra você. O Reis entendeu que eu estava agredindo verbalmente o Caenga. O bandeira, que era o Caenga. Sim. Aí eu disse, você tá louco, Reis? Você tá louco? Você sabe que eu não sou de revidar nem nada. Ele, não, você tava falando palavrão pro bandeirinha. Eu falei, fala aí. Ele já tinha mostrado o cartão vermelho. E aí o Caenga disse, não, tá tudo certo, não foi nada demais. Ele só disse que o gol era pra mim. Aí ele fez assim, como quem diz assim, anula. Dá até pra imaginar o Caenga, o Reis fazendo isso. Não, calma, não é vermelho não, bora pro jogo. Mas fica esperto. Foi que certo. Fica esperto, eu tô de medo. Desse jeitinho. Foi desse jeitinho. Mas o Reis é folclórico. Mas foi aconteceu isso aí, mas não fui expulso, não. Que bom, que bom. E falar em resenha boa, depois não vou voltar pro Machuz com Leite, não esqueci dela, não. Como é que eram as comemorações depois do pós-jogo aqui em Balsas, assim, ou da seleção, ou do clube? Rolava uma californiazinha ou não? Sim, inclusive tinha o cara lá com o microfone. E aí, quando a gente chegava lá, que era a Califórnia antiga, ali em frente à Assembleia de Deus, era de palha. E aí, quando a gente chegava lá, o cara dizia... A Califórnia era do Paulo Portela? Isso, Paulo Portela. Acho que era Betinho, alguma coisa assim. Era do Roberto Portela. Não, Roberto é o irmão dele, o outro. É Paulo Portela mesmo. Paulo Portela. Ele era o dono lá. E aí o cara chegava, a gente chegava lá e dizia, ó, o cara lá gostava de esporte, acompanhava. Aí quando a gente chegava, ele dizia o nome da gente. Ó, tá chegando aí o Suquinho, seja bem-vindo. Aí você ficava todo empolgado, a galera lá, né? Uhum. Mas era muito bom. Tinha os concursos de Sim, de dança? Eu acompanhei pouco, mas eu sabia que tinha o Prosópio gostava de dançar. O Prosópio? O Prosópio. E o Veinho. Diz que o Veinho que era... Ah, o Veinho que era o cara. Ainda hoje ele dança bem ali na bebê, ele que puxa. Diz que teve um torneio de bola, não, de dança, na Califórnia, que o Prosópio ganhou do Veinho porque o Pereba mandou ele tirar a roupa. Você tava nessa dança? Não, mas aí o outro não podia tirar, então ele ganhou. Eu sei dessa história aí. Porque era pro grito, né? E aí ele ganhou, parece que eram umas caixas de cerveja, uma coisa assim, parece que tinha um frango, uma coisa assim. Uhum. E qual era o tipo de música que rodava naquele tempo? Ah, era o Poperon. O Poperon era do Zé Augusto. Poperon, aquela música internacional. O Veinho teve aqui, com o Marinho, eles falaram que a música deles... Você gosta de quê? De reggae e tal? Não, nosso tempo era o Poperon. Poperon. Era Scorpion, né? Scorpion, tal. Aí ele falou assim que na época vocês... né, era a época do Intera. Diz que tava assim uns 4, 5... Quanto que dá a entrada total? Não, dá R$100. 30 de um, 40 do outro e tal. Porque ainda lá, chegar lá dentro ainda tinha que beber uma, né? Sim, sim. Mas era uma época boa, né, Suquinho? Muito bom. A gente, tipo assim, a gente fala assim, a gente era feliz e não sabia, né? Saúde. Amém. Vamos lá. Vamos que vamos. Então é isso, assim. Eu frequentava a Califórnia, era um clube ali no centro, e o ponte da cidade era a Califórnia. A primeira namorada minha foi lá na Califórnia. Então tudo era na Califórnia. A gente, não tinha outro lugar pra gente ir na cidade. Era tudo na Califórnia. É mesmo, rapaz. Todo mundo se encontrava ali, a galera da bola se encontrava ali, a boleiragem se encontrava ali. Isso. E nós somos felizes, assim, eu sou feliz porque essa galera, antigamente, claro que morreu alguns, tipo Chiquinho morreu, Bibi morreu, mas esses caras, alguns foram embora, mas essa galera continua aqui ainda, cara. A gente se vê direto. É aquele grupo lá do Mensageiro. Mas você brinca no União, né? Eu jogo no União, mas ali, tipo assim, a gente joga... Às vezes eu jogo, geralmente, contra esses caras, né? O pessoal lá do Mensageiro, mas a amizade continua. Continua, e outros se espalharam para outros clubes, mas nós continuamos jogando, se vendo, conversando, entendeu? E aí a gente tem um grupo aí, chama-se Marcha da Bola. É um que o Ned participa, né? Ele só fala desse grupo, bicho. O Ned? O Ned, cara de cachorro. Sim, sim. Ele só fala desse grupo. Mas a última vez que ele foi, o ano passado, ele chegou com as duas. Eu meti uma bola pra ele foi pro outro canto. Eu não entendi a que era do Ned. Mas os caras disseram, eu meti uma bola assim, por trás do zagueiro, ele correu, foi pro outra, não tinha nada a ver. Aí eu disse, gente, né? O inverso, ele foi o inverso. Aí ele disse, não, rapaz, ele tá relabeu, eu não sabia, rapaz. Ele entrou, olha. Já tava meio travadinho. Ele falou que entrou com as duas na cara. Reginaldo, me fala
um jogo inesquecível seu ali no caso do Zé Ribeiro, cara, que você, assim, de cara, quando te pergunta assim, você... Cara, eu lembro de um jogo que foi assim, assado e tal. Foi contra... Porque antigamente Balsa e Carolina era uma rivalidade monstruosa. Pois é, cara. Nós vamos até trazer o Vanderlei de Carolina aqui. Eu Sim, sei sim. que é Vanderlei de Carolina, já fala de onde o cara é, né? Sim, Mas ele tem uma história muito bonita no futebol, não só balsense, Sim, né? Mas sim. tocantinense, ele jogou naqueles times profissionais ali do Colinas. Cracaço de bola, né? Ele vai até vir aqui. Mas conta aí dessa rivalidade, Balsas e Carolina. Era muito grande mesmo. Inclusive, tem alguns jogadores de Carolina que antigamente jogavam na seleção de Balsas. Tipo o Assis, morreu o Paulinho agora recente, um cracaço, jogou no Monte Cristo, um time profissional lá do De Goiânia. Sim, conheço. E tinha o Assis, tinha um monte de jogadores de Carolina. O Fudeca, que a gente conhece como Fudeca, ele também jogava. Enfim, tinham jogadores que reforçavam a seleção. Então, era aquela rivalidade. Jogava na seleção, no tempo do Da Silva, disputava o Copão Sul do Maranhão para reforçar. Mas a rivalidade mesmo, um jogo inesquecível pela seleção, que eu nunca vou esquecer, foi contra a Carolina. Eu fiz 2 gols, estádio lotado, e aquela rivalidade, o pau comendo, e eu... Fez 2 gols? Fiz 2 gols. Aí foi incrível, nunca mais vou esquecer. Quem é nesse time? O nosso. Tanjo no gol? Não sei se era o Tanjo, era o Edizo. O Edizo, né? Edizo, goleiro. Ele é hippie, lá em Goiânia. Lá em Ripe, eu sei. Meu amigo, ele. Goleiraço. Ele era muito bom. Muito bom. E eu só sei que a zaga era... Como sempre, eu sempre joguei na seleção de Balsa com o Edmilson e o Gaúcho. Eu tô falando assim, da minha geração. Sim. É até um episódio que a gente vai fazer aqui. Edmilson e Santinho, os dois. Seria bom se os dois participassem. Os dois, fazer os dois juntos. Vai ser massa. Porque todo mundo que vem aqui dessa época fala dessa zaga, cara. Sim. Fala dessa Aí, como eu entrei muito novo na seleção, então eu joguei ainda com o Riba, aí na zaga, e tinha um tal de... Ele trabalhava no Banco do Brasil, ali na casa desse pessoal de Queiroz, um zagueiro também, muito bom de bola. Não lembro o nome dele agora. No momento. E é assim, o estilo Edmilson. Eu tava até com o nome dele aqui, aí fugiu. E quem era o meio de campo? Você? Ou você entrou depois? Não, quando eu entrei, o meio de campo era Chico do Messias, na cabeça de área ali. Pois é, desse jogo inesquecível seu, né? Não, nesse jogo já era essa base aqui que o Edmilson... Do Juventude, né? A base do Juventude. Isso. Aí o meio de campo era eu, se eu não me engano... Pereba, se eu não me engano o Bujão tava. Essa galera aí. Aí o ataque Zé Augusto e Bibi. Era essa galera aí. Aí tinha o Pepita também, que jogava. Pepita jogou muito na seleção. Cara, todo mundo fala do Pepita. Ele não era aquele centroavante habilidoso como o Zé Augusto, que é mais cadenciado. Mas a bola vinha, batia na canela dele, batia na canela, batia no joelho e era gol. E ele era fazedor. O Da Silva gostava dele. Gostava, disse que era jogador do Da Silva, né? Ave Maria, o Da Silva era ele mais 10. E aí, o Zé Augusto, pode beber, o Pereba falou isso, falou que disse que não batia 3 balãozinhos com a bola e nem faziam 2, mas pra fazer gol não tinha melhor, né? Tinha melhor não. Você podia meter bola no gol, cruzar a bola, que era com ele mesmo. Bom de cabeça, bom por baixo. Sim. Por cima. Eu lembrei da história do Neguinho no Prosópio aqui agora, que o Osto, né? Osto, centroavante, Sim. matador, por cima muito bom, né? Muito bom. Aí, Neguinho, quem foi melhor, tu ou Osto? Aí o Neguinho falou assim, por cima ou por baixo? Por cima é ele, por baixo sou eu. Ele falava, eu joguei muito. Jogou com o Neguinho? Joguei no Cruzeiro e ele jogou também no Colorado. O Neguinho jogou comigo. No Colorado e no Cruzeiro? Sim, no Cruzeiro. Cara, o Neguinho faz falta, né? Jogou algumas partidas. Cara, eu sofri demais, eu chorei demais na morte dele. Foi rápido demais. Ninguém esperava. Ele passava ali em casa para ir pro Clubão da Coca, lá no Cajueiro. Pra brincar um só site nós lá, brincava lá. Aí ele passava e ele dizia, eu tô indo. Aí ele subia. Aí ele só me chamava de profissional. Profissional, eu tô subindo. Tá bom, tô chegando lá. Aí quando terminava, tinha uma resenha, eu gostava de tomar uma cervejinha com ele, a gente se encontrava no botecozinho, a gente bebia. Mas era um cara legal. Legal. Faz uma falta danada pra gente aqui. Já desse mesmo, eu tava olhando umas fotos minhas e ele tava lá, eu tenho foto com ele. Chorei bastante também. Que bom. E aí, Suquinho, a gente vai falar agora dessa resenha aí do Mastruz com Leite. Você disse que tem 2 resenhas do Mastruz com Leite, né? É 2 ou é só uma? É porque o Zé Augusto, ele... Fala aí. Esse negócio de Mastruz com Leite é porque, assim, por eu sempre morar com meus avós, eu sempre gostei de remédio caseiro. Ainda hoje, eu gosto. Lá em casa, lá no quintal, tem um pé de boldo, né? Eu que tomo minha cervejinha, eu gosto de estar sempre, de vez em quando, dando uma limpada no organismo. No fígado, né? Isso. Inclusive, tá lá uma vaziazinha que eu fiz hoje de manhã. Final de semana eu gosto de tomar. E aí,
eu tava sentindo assim um mal-estar e o mastruz com leite, folha de algodão, é muito bom para verme. E aí a seleção foi para São Luís. Que foi esse quadrangular que você falou, né? Isso. Aí eu peguei uma de Coca-Cola, aqueles pequenos, e botei o mastruz. O mastruz, ele é verde, né? Verdezinho, igual essa bichinha aqui. Igual a bichinha aqui. Aí todo mundo lanchando lá e tal, e eu puxei para tomar um pouquinho. Aí o Zé Augusto falou, o que é isso aqui? Eu disse, é mastruz com leite. Aí pronto, acabou. Aí o ônibus todo, rapaz, gozou de mim. Rapaz, isso é lugar de trazer mastruz com leite, folha de algodão, rapaz. Eu disse, rapaz, isso aqui é pra verme, que é pra mim, é pra minha saúde, isso aqui. Foi a mamãe que mandou. Foi minha mãe que mandou. Essa foi uma e a outra, qual que é a outra? Que você disse que tinha duas. Tu perguntou pra mim, qual que tu quer saber das histórias do mastruz? Tem um tal de cajá também. O cajá? Conta aí pra nós. É porque o Mário Carneiro, ex-deputado, ele é primo legítimo do meu padrinho. O meu padrinho é casado com a irmã da mamãe, que ela mora lá no fundo lá de casa, que é o Custódio Carneiro. Naquele tempo era deputado. Uhum. E no meu quintal lá, que eu te falei que eu morava perto da casa de Sabará, tinha um pé de cajá bem grande. Até hoje tem lá esse pé de cajá ainda, não tem? Ali ela era por trás do hotel. Eu acho hotel que mais. mas agora não tem, porque fizeram o prédio. Estacionamento, né? Não tem mais. Mas enfim. Aí eu peguei essas cajá e levei. Aí no ônibus, naquele tempo, Eleodoro... Tu colheu as cajá e botou na sacola. Na sacolazinha. Uhum. Que eu gosto de... Ia chupando ela e tal. Era o governo do Eleodoro na época? No tempo, o Eleodoro era o prefeito e o Chico era deputado. Chico é deputado federal. Isso. E o Mário Carneiro foi fazer essa recepção. Que era deputado também. Isso. E entrou dentro do ônibus, tudinho. E eu tava lá no fundo. Aí dizendo o Pereba que disse que lá no fundo eu falei, tio, aqui as cajá, tio, as cajá. Ele foi lá pegar as cajá? Isso. É molecada desses caras, velho. Eu não dei pra ele, não. As cajá estavam comigo, mas o Pereba disse que... Que era pra dar pra ele. Rapaz, o Pereba não presta, não. Mas... o Pereba fala, essa história, o Pereba fala que era pra dar as cajá pro Mário Carneiro. Ah, entendi agora. Tio, as cajá, tio. Até os irmãos dele, quando me vê, os meninos lá, o George, os meninos, falam assim, quando me vê, assim, tio, as cajá. Uma forma assim carinhosa. Sim, assim, de lembrar as coisas. De lembrança. O Pereba não existe. Não, o Pereba não tem pareia, não. Rapaz, eles ficam caçando um pezinho pra falar de mim. Exato. Eu não posso fazer nada. Aí, Reginaldo, agora mudando um pouco da modalidade, né? Você falou que jogou futsal também, né? Quando era moleque, suas modalidades eram futsal, futebol e corrida, né? Sim, sim. Corrida, né? E no futsal você tem uma história bacana. Balsas tem uma história bacana no futsal, né? Desde a época do Pelourinho com o BNB, né? Sim, sim. Que era basicamente formado... Os gaúchos que você contou aí faziam muito base do futsal, né? Que eles trouxeram o futsal lá do sul pra cá e tal. E aí, Pelourinho e BNB, aí depois teve uma rivalidade entre Casa do Fazendeiro e Industrial Santos. Isso já foi mais pra cá. Isso, exatamente. Já no finalzinho. Já no final. Hoje nós temos as outras equipes de futebol de Balsas, nós temos a K10, nós temos a Fox, nós temos o Balsas Futsal, nós temos o São Félix. A Líder hoje que tem um time novo no futsal. Mas sempre foi forte o salão aqui. Aqui sempre foi forte, né? Isso, quando você falou, tinha um Pelourinho, mas eu jogava antes no time da Papelaria e Livraria Ribas, que era do dois Ribas, Ribamar Oliveira e Ribamar Barbudo, que foi esse que arrumou emprego primeiro lá na Rádio Boa Notícia, Rio Balsa. E esse time era muito bom. Depois eu fui pro Pelourinho, que é do Helder, dentista. O Helder Rocha. Isso. Inclusive, quando a gente vai começar a contar a história do futsal, o Helder Rocha vai participar aqui para contar a história do futsal balsense. Ele foi praticamente um pioneiro aqui. Ele era, no tempo, ele era muito forte aqui. Ele incentivava. O Pelourinho era um time muito bom. Forte, bem organizado, né? Nós ganhamos. Eu ainda cheguei a ver Pelourinho jogar. O BNB eu não lembro se eu vi. Nós ganhamos do BNB, que depois, mais pra frente, eu joguei no time do BNB. Time massa. E nós ganhamos desse time. O Pelourinho ganhou, parece que foi na semifinal, que depois nós jogamos a final com o time do Tiradentes, que era um time muito bom também. Que nós fomos campeões. Era eu, o Prosópio, o Iamar. Tinha mais outro lá. Você lembra o seu Alésio, da Nova Holanda? Diz que ele era goleiro de futsal, né? Sim, sim. Muito bom. Era? Era. Ele veio do Goiás pra cá, né? Pra trabalhar aqui no banco. Isso. E disse que jogou na seleção. Na seleção não, jogava no... Em qual time que ele jogava aqui em Balsas, você lembra? Ele disse que pegou seleção balsense de futsal.
Mas você lembra dele jogando? Mas eu me lembro, sim. Eu sei. Tinha ele e tinha o Jorge Ivan. Jorge Ivan. Que era goleiro também no BNB, goleiro. né? Uhum, era. Tinha uma galera... Jorge. Isso. É o Jorge Ivan, né? É o Jorge. É o Inclusive, Jorge. ele tá nessa resenha nossa em julho. Botaram ele no grupo lá. Ele sabe de história, cara. Cada foto que ele bota lá no grupo, lá, principalmente no tempo que ele jogava no BNB, que ele era um goleiro. Era goleiro. Goleiro muito bom. E eu joguei com ele Raimundo também. Raimundo Sapo. Infelizmente faleceu. Exatamente. Goleirão. E aí, a sua trajetória no futsal, você jogou pelo Pelourinho, jogou primeiro pelo... Sim. Primeiro eu joguei pelo time do João da Coca, que tinha um time muito bom, fomos campeões também, alguns anos. Aí depois teve o Pelourinho, né? E depois fui pro BNB. Joguei no time da Papelaria Ribas também. E é isso. E pela Rádio TV Rio Balsa. E Rádio Rio Balsa. Era só Rádio Rio Balsa. Que o Duda participou. Que era goleiro. Se eu não me engano, o Zé Augusto, Mamadeira, o Rosinha. Porque nós não tínhamos... aí tem aqueles dois gêmeos, tem o Frank e o Franco, né? Um é lateral esquerdo, não era? Isso. Acho que a família dele mora bem aqui, assim, um parente dele aqui próximo. Aqui do lado aqui, se eu não me engano. Mas, enfim. Eu acho que o pai dele mora lá no setor industrial. Isso. Que eles tinham uma empresa de picolé. Picolé. A sorveteria, né? E aí, como o time da rádio não tinha muitos jogadores, aí a gente podia pegar outros jogadores de fora. E aí a gente reforçava. E aí foi essa oportunidade que nós, vamos ser campeão agora. E nós fizemos um time, Society e Salão também. E nós fomos campeões. E o Duda, pode ver nas fotos aí que eu acho que o Duda... o Duda fazia parte também desse time aí. Que bom. E aí, a gente falando do João Leitão, eu conversando com o Breno no Instagram, né? O Breno falou assim, pede pra ele falar do campeonato de futsal que nós ganhamos na ABB, que foi uma loucura e tal. Ave Maria, tu é doido. Fala aí, conta aí pra nós. Isso aí... Inclusive, estavam os funcionários do banco lá, tudinho lá. E muito bom. E nós fomos campeões. Quem era o time de vocês, da TV da Rádio Rio Balsa? Era esse mesmo que eu tô te falando. Esse mesmo time. Isso. Que aí veio o Franco e tudo e tal. Porque nós fomos campeões também de Society. Tudo na BB. Isso, na BB. Antigamente os campeonatos do Castro eram na BB. Só tinha o campo da BB e o do BNB também, né? Sim, sim. E aí você... É esse campeonato que o Breno se refere, então. Pois é. Ele era novinho, Breno. Bom, novinho. Novinho. E no futsal, já falando do futsal novo, que é o ginásio novo, que foi feito ali atrás do estádio, você tem uma história aí pra contar que diz que você estão te devendo aí, então? Pois é. O primeiro campeonato que teve lá, a gente foi... acho que era pelo time do João da Coca, se eu não me engano. E eu fui muito bem no campeonato. Eu fiz, se eu não me engano, foi 18 ou foi 19 gols. Aí falaram lá que disse que ia colocar uma placa lá, por ser o primeiro campeonato. E o primeiro artilheiro? O primeiro artilheiro ia botar assim, Reginaldo Suquinho, artilheiro. Fica lá gravado. Uma placa, uma homenagem. Uma homenagem. Mas até agora não saiu, não. Nunca apareceu essa homenagem, não. Reginaldo, e eu queria agora, eu disse que não ia ter polêmica pra você, mas tem que fazer uma polêmicazinha, né? Sim, sim. Quem foi seus melhores treinadores aí? Você tem na sua cabeça aí? Cita uns 3 nomes 3 tops, assim, que você fala assim, eu treinei com esses caras me fizeram desenvolver alguma coisa e tal. Sim, eu aprendi assim, porque, ou queira ou não, você aprende, né? Eles te orientam e cabe a você. E o treinador, ele tem que dar, tipo assim, confiança pro jogador. E um treinador que passava confiança pra mim era o Paulinho, o do bigode, assim. Paulinho do bigode, sim. Paulinho da farmácia, né? Isso. Ele foi treinador. Foi quem me levou pra seleção. Isso. E o da Silva. O da Silva foi meu treinador, aprendi muito com ele. E o jeito dele é aquele. E ele ensinava, tipo assim, ele incentivava Paulinho a gente. Silva. Da Silva. Pode falar, incentivava. E ele incentivava a gente. Ele era muito disciplinar, o da Silva. E outra pessoa que me ensinou muito, que eu aprendi muito, chama-se Finado Carlinho Cabeça. Ele que foi o cara. Ele que me botou na seleção, ele me orientava, dava moral pra mim. Porque como eu sempre digo pro meu menino que joga bola, o Cauã. O treinador tem que dar moral pra você, tem que dar confiança pra você. Se não der, você joga sem confiança, sem nada. Entendeu? Reginaldo, todo mundo aqui citou o Carlinho Cabeça, cara. Ele era diferenciado. Eu lembro do Carlinho Cabeça, assim, ele sendo treinador, futsal, aquela coisa toda. Ele era goleiro, né? Era goleiro. Goleiro. Às vezes ele jogava na linha também, mas ele era goleiro. O forte dele era goleiro, né? E ele treinava a seleção do Marista. Inclusive o Alisson do Balsas Futsal era o goleiro dele, né? Sim. O Alisson é goleiro. Eu fui campeão. O Alisson, que era goleiro nosso. Do time lá do Pelourinho, se eu não me engano. Isso, exatamente. Tem foto com tudo. Inclusive, tem poucas fotos
E ele diz, Reinaldo, bota nas redes sociais que eu digo para meus alunos que eu fui goleiro e não sai. Deixa um abraço aí para ele, pô, Alisson. Alisson, um abraço para você, tudo de bom. Felicidade para você aí, viu? Meu treinador. Foi campeão comigo. Alisson, K10, né? O Cleitinho da K10, um abraço, Cleitinho. Pois é, os meninos da Fox hoje vêm fazendo um trabalho bacana no futsal. Por que você acha que o futsal hoje ele tá mais forte? Hoje o futsal... Tá mais forte que o futebol de campo? É por causa do Cleitinho, por causa do Alisson. Esses pessoal que incentivaram o salão aqui. Tá tendo incentivo maior, Isso. né? Tá faltando mídia pro futebol de campo, não? Tá faltando organização? Na realidade, assim, eu sou suspeito para falar porque eu fui de uma geração que era... Eu jogava futebol pela Liga Esportiva Balsense. Hoje não tem mais. A LEB. Acabou. Então você está falando de uma situação que tem que ter primeiro alguém que organize, né? No caso, antigamente era a LEB, Liga Esportiva Balsense. Sim. Então tem que vir alguma coisa que organize. Exatamente. Que é o que tem no futsal, né? É uma associação. Sim. Então todo time antigamente era uma associação. Tudo era disciplinado, tudo era direitinho, não tinha falha não. Tinha fichinha para escrever o jogador. Escrever tudo. Todos os clubes eram associados à Liga Esportiva Balsense. Exatamente. Que era presidida pelo Da Silva. Depois que acabou a Liga Esportiva Balsense, para mim, assim, não teve mais como era antes. Porque jogador bom em Balsa tem. Tem. E muito. E muito. Agora, tem que incentivar. Para fazer uma seleção balsense, tem que ter um campeonato. Campeonato de peso. Entendeu? Uhum. Aí seleciona. Precisa de reforço? Sim, uns 2 ou 3 que tem que ter. Mas tem muito jogador bom aqui. Falta incentivo. Fazer um campeonato que tenha uma competitividade maior. Exatamente. O que o Augusto falou que... Ele falava assim, Daniel, não podia perder treino da seleção. Se eu perdesse treino da seleção balsense, entrava outro no meu lugar. Que tinha para entrar. Sim. E depois que entrava, não saía não. Não saía mais, né? Acabou. É igual eu entrei. Eu entrei no time do Botafogo. O Teodoro já era veterano. Jogava muita bola, no Botafogo, chutava com 2 pés. Salão, nem se fala. Jogava demais. E eu entrei lá no estádio lotado, eu entrei no lugar dele e não saí mais. Porque naquele tempo, era muito jogador bom. E você não podia se machucar. Se você se machucasse e você entrasse no lugar da pessoa, acabou. Porque a briga era feia. E a gente treinava lá no Catumbi. Às vezes a seleção treinava no Catumbi. Às vezes o estádio estava em reforma, nós treinávamos no Catumbi. Eu cansei de sair. Eu, Edmilson, que é o zagueiro, o Santinho, nós estávamos no Marista. Nós saía correndo para treinar lá no Catumbi. No campo do Catumbi. Saía rasgando. Então, era campo... essa avenida aqui. Sim, essa aqui que vai bater ali no Zé Maldani ali, né? Rapaz, pois é, o que eu vejo é isso, cara, que a diferença não é jogador, que jogador tem. Tem. A diferença é a organização, é fazer um campeonato forte, para gerar times fortes, para gerar competitividade, né? A verdade é essa. E uma mídia forte, que a mídia hoje do futebol, ela tá meio esparsa, né? Tá. O futsal tomou, né? Não quero rivalizar o futsal com o futebol de campo, pelo contrário. Nós tínhamos que fazer os dois mais fortes, né? Exatamente. Os dois. O futsal tá bem forte. O Palça já foi campeão maranhense. Me parece assim, eu acompanho um pouco, eu vou ser sincero, o futebol de campo. Mas porque eu jogo no time do União, e o Hélito sempre procura fazer um time competitivo. Mas pelo que eu vejo, parece que é uns 2 times que ganha campeonato aqui. Não sei se é o time do Raimundinho. Exatamente. Que o Raimundinho ele já procurou os melhores da região, entre aspas, e com jogadores daqui. Então ele já fez toda uma... Entendeu? Uma peneira ali, isso. Né? Enquanto os outros times, entendeu? E o Hélio tem de ver que o Hélio tá ainda se organizando e tal. Pegou agora de 6-1, se eu não me engano. Foi na semifinal, né? Só que eu tô falando assim, eu vou voltar lá para trás. No meu tempo, não tinha esse negócio de 6-0, 5-4, 5-1, não. Era 1-0, 2-1. Era parelho o jogo. Não, né? era pau a pau. E não era 2-3, era os times tudinho. Aí a diferença é monstruosa. Exatamente. Aí o que falta é uma organização para dar competitividade, né? Ao futebol balsense. Eu sempre acho que se não tiver a Liga Esportiva Balsense, que é filiada à Federação Maranhense, não vai funcionar. E agora eu parabenizo esses pessoal que faz esse campeonato, justamente para não morrer o campeonato. Exatamente. Para não deixar esses caras ficar, entendeu? E aqui cabe o registro, o Hélito está na nossa lista de convidados para vir aqui no programa. Cara, tem que tirar o chapéu pro Hélito, ó. Eu não sou de puxar saco de ninguém. Não, eu sei disso. Mas eu jogo no time do União há muito tempo. Tava com 2, 3 anos que o time dos 50 batia na trave e nós não ganhava. Aí quando foi agora recente, eu fiz o gol do título dos 50. Ganhamos de 2-1 do time da Vila Militar.
pau a pau. Nós ganhamos. E o Hélito fez de tudo, reforçou, botou o Wagner no gol, botou o Pezão ali na zaga, e era mais ou menos o time nosso mesmo, e foi. Tu fez algum reforço. Então, assim, eu quero também registrar aqui o meu apoio ao Hélito, do União. Porque ele faz de tudo, cara. Ele é um cara esforçado. Tinha que ter uns 10 Hélito aqui em Balsas. Tinha, é verdade. O futebol balsense do campo, né? Eu falo assim, que no futsal já tem gente pra caramba no futsal, graças a Deus. Não, mas o forte do Hélito é só site e é tanto que o time deles, os Quarentão é muito bom, ganha tudo. Forte. Não, mas ele tem um trabalho bom, que eu digo assim, a associação do União. Sim, sim. Né? Ele é muito esforçado. Organizado, na verdade, né? Focado. Focado. Ele é focado. O Hélito, um abraço pra você, meu amigo. Um abraço, Hélito. Tamo junto aí. Parabéns pelo seu trabalho aí, pelo que você vem fazendo ele é aí. muito esforçado. Que tenha mais o Hélito aí, né? Que tenha mais Raimundinhos, né? Isso. Aí tem também o Geivan, que forma o time dele ali pros campeonatos também. Sim, já joguei no time do Geivan, se eu não me engano foi o Guarani. No Guarani. Fomos campeões balsenses. No tempo, o irmão do Pereba, o Braz, era vereador. Aí formou um grupo forte. Aí me convidou pra jogar. Eu falei, vou na hora. É mesmo? Pelo Guarani? Sim, pelo Guarani. Eu também fui campeão pelo Guarani também. Foi, né? Fui. Pois é, aí nós fomos campeões balsenses. Só que meu sonho de menino era jogar no Colorado. Porque o Colorado realmente era um... Eu tinha um sonho, Reginaldo Suquinho, de jogar no Colorado, mas não aconteceu. Por quê? O Colorado, o principal, tinha um time muito bom e tinha um time da base do Colorado, o aspirante do Colorado, era o Washington, Massim, Eris que joga contigo no União, tinha Renato, tinha o Nego Lucélio, que é bombeiro, né? Tinha o Nego Dinaldo, lateral esquerdo, tinha Quezinho, o goleiro Palhares, né? E aí, eu me inspirava nesses caras aí. Eu falei, rapaz, quando eu tiver na idade do cara, eu quero jogar no Colorado também, né? Mas enfim, não deu. Não rolou. Eu tive que sair, fui jogar bola, tentei, igual o Cauã tentou e tá conseguindo, né? Eu também tentei, não consegui ir muito longe. Mas fiquei um tempo sem atuar no futebol balsense. Mas quando voltei também, fui campeão em alguns times aí que eu passei e tal. E o que importa é isso, né, cara? Sim, é verdade. E a gente lutar. Então o podcast Clube da Resenha ele vem realmente para fazer isso, para dar esse resgate, para trazer esse resgate, para trazer à tona todas essas histórias aí que vocês que estão aqui contando. Isso é muito bom, porque tem muita gente que me conhece, mas não sabia da minha história, né? Só via eu jogar e eu comecei lá do começo, entendeu? Tem gente que pensa que eu tenho irmão, eu não tenho. Agora mesmo eu pensava isso também, eu não conhecia teus irmãos, eu falei, quem é meu irmão do Reginaldo? Tem muita gente que fala assim, não, eu conheci teu irmão, aí eles confundem muito o Marcos Vinícius como se fosse o meu irmão. Porque ele parece muito comigo. O Marquinhos tem quantos anos? Uns 32 anos, mais ou menos. É porque tu é um cara conservado, né, bicho? O cara treina, o cara bebe a tua cerveja, mas não deixa de treinar, né? Já fiz minha física hoje, eu posso beber, tranquilo. Tá tranquilo, né? Sossegado. Eu não passo mais do que dois dias sem fazer minhas atividades físicas. É bom pra saúde, não é nem pra bola, não. Bola é outra situação. É bom pra você autoestima. Sim, entendeu? exatamente. É muito bom. E aí eu queria que tu montasse a tua seleção para mim. Nós estamos chegando na reta final do nosso episódio. Nossa resenha. Nossa resenha, que tá muito boa, por sinal, graças a Deus aí. Muito boa mesmo. Eu queria que o Reginaldo Suquinho montasse a seleção dele aqui para mim, independentemente de época. Se você quiser colocar um jogador atual, não tem problema. É a sua seleção. Sim. Que se quiser se incluir também, não tem problema. Cara, assim, como eu joguei muito tempo na seleção, é complicado. Mas eu vou, assim, por cima, assim. Goleiro, eu vou botar o Zizuíno, que jogou comigo também na seleção muito tempo. Tive uma passagem no Internacional aqui. Estão pedindo a presença dele aqui, viu? Pois é. O Negão é bom de resenha? Rapaz, o homem fala demais. Tu é doido. Mas ele só fala queimando o Flamengo. Tu é doido. Ele tá... E Botafogo, ele? Mas Botafoguense doente, ele. Mas ele só fala, acho que ele não torce pro Flamengo. Aliás, pro Botafogo. Ele torce pro Flamengo. Porque ele só fala no Flamengo. Incubado, né? Eu que sou flamenguista, não sei nem o dia que o Flamengo vai jogar, ele sabe tudo. Cada jogador de posição ele sabe do Flamengo. É incubado, talvez. Mas vai lá, Jesuíno no gol. Jesuíno, um abraço, Jesuíno, pra você. Um abração. Um dos grandes goleiros do futebol balsense. Sim. Tem uma história bonita. Ele. E jogou mesmo, né? Sim, ele foi agarrar mesmo. Ele ia fazer agarrar. O Jesuíno no gol. Eu achei que tu ia colocar o Tange, acredita? Sim, o Tange foi um baita. Foi campeão comigo no Cruzeiro. Na seleção, jogou. Eu tive o prazer de jogar com ele. Então, assim, eu fico meio. Mas Jesuíno. O Jesuíno, porque o Jesuíno já tem uma história e comigo também na seleção. Entendeu? Massa.
Mas assim, em clube, eu boto o Tanja. Mas tu falou na seleção, entendeu? Tipo assim, vamos lá. Lateral direito agora. Lateral direito é aquela, como o Zé Augusto falou, é o Fransulice e eu vou botar o Negomar na esquerda, que o Negomar jogava tanto na direita. Mesmo, pai? Ele chutou com 2 pés o Negomar. Bom de resenha, o Negão? Ave Maria, se não tinha... Foi o melhor momento, foi quando ele jogava no Cruzeiro, que tinha as resenhas. Ele e o Nincha, eu pensava que era irmão, mas são parentes próximos, sei lá, eu sou irmão, que só andava junto os dois, e eu era novinho, fazia parte daquela galera lá, e me filtrava ali, era só pra me sorrir. Rapaz, tu falou no Nincha aí, eu assim, que zagueiro, bicho. Não se sujava, não. Jogava de terno. De terno. Era só lançamento, antecipava. E aquela caminhada... Não, ali não tinha pareia, não. Até hoje, né, o Nincha, abraço pra ele. Sim, meu amigo, todo dia ele manda um alô pra mim, a gente se fala e tudo. E aí, a duas laterais com o Negomar e pé de anjo e a zaga. Eu já sei quem é. Edmilson e Gaúcho, não tem pareia, não. Apesar que o Riba Bundão também era um baita zagueiro, entendeu? Tinha o Negailton também, que era muito bom, jogou comigo na seleção. O Negailton fala o Dourado? É. O primo do Zé Augusto. Zé né? Augusto, é. Ele jogava bola? Jogava. Joguei com ele, tem foto aí, ó, direto aí, que os pessoal postam aí no Eu lembro grupo dele de aí. lateral direito. Eu era novinho, aí tem o Chico do Messias, tem uma galera... Ele já é da galera do Chico do Messias? Isso. Ah, ele não é da tua galera, não. Não. Mas é porque eu joguei... É velho, rapaz. É velho, mas é porque eu joguei... É como eu te falei, eu joguei com essa galera, eles estavam quase finalizando, e eu entrei novo na seleção. Então eu digo porque eu tenho foto com ele lá, bota direto aí os meninos aí tá Chico do Messias, tem um... Teodoro, uma galera boa. Arlindo Blad, Machado. Parrolô. Boré, uma galera boa aí. Tá, então... Aí a zaga vem Edmilson Santini. O meio de campo, agora é difícil. Na lateral direita é o Fransulice e na esquerda eu vou botar o Negomar. Aí no meio de campo, agora vai se enrolar agora. No meio de campo é complicado porque, tipo assim, ó... Tem o Batistinha, que hoje mora em Imperatriz, amigo da gente. Esse eu não conheci, cara. Ele teve pouco tempo aqui, trabalhava no banco. Joga demais. Inclusive, ele participa da nossa resenha em julho, do nosso jogo festivo. Todo ano ele vem. Mas, enfim, aí tem o Pereba, tem o Bujão, entendeu? Tem... Que poderia jogar ali na seleção. Tu falou a seleção. Tem eu, mas eu não vou botar eu, não. Vai ser humilde. Vou ser humilde, deixa quieto. E botava ali na cabeça de ar o Chico do Messias, mas o Pereba ali pra segurar ali. É mesmo? É. Mas não tinha pareia, não. Aí, na frente ali ficava Zé Augusto ali e o Bibi. Zé Augusto e Bibi. Sim. O Bibi mais ali pelas pontas e o Zé Augusto para receber essa bola e fazer o paredão. Bibi jogava demais, né? Sim. Foi campeão comigo no Cruzeiro vários anos. Inteligência. 2 dias antes dele morrer, ele falou comigo. Ele entrou na Graúna e ele comprou uma moto, se eu não me engano. Aí, Pintou ele? Não sei o que trabalhava. Ele tinha acabado de chegar de Goiânia. Morou muito tempo lá e vim para cá morar. E aí ele, acho que, se eu não me engano, eu fui botar óleo, trocar óleo da minha moto lá na Graúna, e ele ia saindo, ele me abraçou. Abracei ele. Aí eu peguei o telefone dele pra gente... Até falei assim, ó, vou assar uma carnezinha lá em casa pra nós tomar uma cervejinha. Ele falou, beleza. Aí ficou alegre. Aí passou o dia, quando foi... No dia seguinte, se eu não me engano, 2 dias depois, à noite, o colega meu que trabalha comigo, o Wilson, ligou pra mim e disse, não, o Bibi morreu. Mas tem um Bibi que trabalhava com a gente. Tu achou que era outro Bibi, né? Sim, que trabalhava com nós. O Bibi morreu. Aí eu falei, que Bibi, rapaz, tu tá louco? Aí ele foi dizer que era o Bibi, mas era o... Bibi jogador. Sim. Ah, bicho, na realidade eu fui pro velório, eu não tive coragem não. No meio do caminho eu voltei. Porque eu não posso ver gente morta, eu tenho medo. Assim. É? Minha pressão, não sei se é pressão. Não tenho problema de pressão, mas acho que eu começo a ficar nervoso, os pés começam a ficar suados. Evita, né? Evito. Agora do Chiquinho eu fui, me arrependi. Fiz escândalo ali, não sai. O Chiquinho era meu amigo demais. Chiquinho. Sim, ele comprou uma chácara e o Zé Augusto não saía da chácara dele. Do Zé Augusto? Mas o Fransulice e o... Como é o nome dele, rapaz? E aí ele me pediu um rádio. Como eu tenho um colega meu que fazia sorteio de rádio, eu peguei... Falei, não, a gente vai dar um rádio normal? Assim. Eu só sei que eu consegui. E eu amarro o Zé Messia. Conseguimos esse rádio e demos pra ele. Rapaz, ele ficou muito alegre. Antes dele morrer, cara, recente. Aí ele toda hora, ele fez um grupo até da chácara dele. O Bolso participa desse grupo, o Zé Augusto, o Fransulice. E infelizmente
É a vida. É a vida A gente tem que conviver com isso aí, né? Mas ainda hoje eu sinto falta dele. Quando eu chego ali no saio ali, que eu olho assim, vejo o tom brilhante, assim, que eu olho assim, olho... Já caça o Chiquinho, né? Aí o coração recomeça. Um dia desse eu cheguei chorando lá em casa, a mulher disse, oxente, o que foi? Eu digo, não foi. Moço, o que foi? Tá chorando. Porque eu passei lá e vi o cara lá que trabalha com ele, com a camisinha azul, parecido com ele. Eu cheguei mas, rapaz, eu cheguei me acabando de chorar lá em casa. Tonho da Mulica. Tonho da Mulica, meu amigo. Um abraço. Tonho, um abraço pra você. Tonho da Mulica vai estar aqui também. Aquele ali tem história, viu? Vou trazer ele e o filho dele, Dodô. Sim. Tu lembra, sabe quem era? O Henrique? Sim, é meu amigo ele. Faz tempo que eu vi ele. Pois é. Então eu te botei numa enroscada aí de montar uma seleção. Agora eu quero que você me nomeie os 5 melhores jogadores que você jogou. Os 5 melhores. Que eu vi jogar aqui. Que tu viu jogar, ou que tu jogou junto e tal. Vou botar o Palácio. O Palácio, ele jogava no... Ele jogou no Botafogo. Palácio? Acho que você não conhecia. Não. Ele tinha umas pernas igual o Maradona, assim. Forte, muito forte. Uma explosão, canhoto. Que eu vi jogar. Entendeu? E... O Falafina jogou muito também. É mesmo. O Falafina jogou muito. Corredor, driblador, partia pra cima, não tinha medo. Ciscava aqui, ciscava ali. Era polêmico naquele tempo? Virou... Não. Era tranquilo? Não. Ele só foi polêmico depois que entrou na política aí. Mas fora isso, o Falafina é um amor de pessoa. Eu não conheço o Falafina demais. É um amor de pessoa. Cada um segue o seu quadrado, né? Sim. Entrou nesse quadrado aí de política aí, mas cada um com o seu quadrado. Sim. Respeito, tudo certo. Então ele era de boa, era tranquilinho. Sim, Maria. Então, olha lá, Palácio, Falafina. Falafina. Zagueiro que eu vi jogar, pra mim, tô falando por mim. Não é porque é padrinho do Cauã, não, que ele é padrinho do Cauã, o Edmilson. Edmilson, entendeu? O Edmilson, todo mundo coloca ele aqui entre os 5. Não, mas é porque não tem pareia. Ele é tranquilo, de boa. Os caras estão brigando lá e a bola vem, ele mata no peito aqui e sai jogando. Os caras ficam brigando lá e... Já viu o Edmilson zangado? Um dia desse lá na bebê, eu derrubei ele sem querer. Ele zangou? Ele levantou assim, porra, compadre. Porra, compadre, rapaz, não sei o que. Sem querer eu derrubei ele, rapaz, foi queda. Mas ele viu que eu não sou, mas ele levantou. Zangado. Pô, eu nunca tinha visto ele daquele jeito, cara. Que bom. Porra, compadre. Eu disse, calma, rapaz, calma, tá de boa. E aí Edmilson o terceiro, faltam 2. Complicado. Viu? O Zé Augusto no áudio dele, fazedor de gol, uma máquina de fazer gol. Zé Augusto quarto, concordo contigo. Assim, e que eu vi jogar, e o Sarará, o Edson. O Edson Sarará. Era um cabeça de área, indo e voltando. Tanto campo como salão. Sabia jogar, sabia, o Valdefran metia a bola para ele, esse salão, ele sabia jogar, entendeu? Tanto o Jorge também, que ele sempre jogou, que depois eu joguei com ele, no time do BNB, eu tive o prazer de jogar. Enfim, é esses caras aí, cara. Esses caras aí, né? Suquim, nós estamos chegando na reta final e eu queria te agradecer. Eu que agradeço o convite. Não, mas calma aí. Você tem alguma resenha que você ficou sem contar de alguém ou você queira contar aí agora para ficar o suspense pro próximo episódio? Não, rapaz. Isso aí, quem gosta de fazer isso é o Pereba e o Zé Augusto. Né? Não, mas é porque... Mas na realidade, só tá tudo certo. Tá, então assim, eu queria te agradecer. Queria não, te agradeço por ter aceitado o convite de ter vindo aqui no podcast Clube da Resenha. Eu que agradeço o convite, adorei, porque tem muita gente que não sabia quem era o Suquinho, né, o Reginaldo. Então é bom porque a pessoa passa a conhecer a história do Reginaldo Suquinho, né? Essa resenha aqui foi muito bom. Enriquece nós que já paramos há muito tempo, enriquece nós, para mostrar para as pessoas que a gente jogou uma bolinha. Exatamente. E assim, quando eu comecei com o projeto, fazer isso, aquilo, tal. Não, fulano, ciclano, tem que levar fulano, tem que levar ciclano. E seu nome sempre foi citado. Seu nome sempre foi citado o tempo todo. Então isso aí é sinal de que, por mais que tenha passado, mas você tem um reconhecimento, né? O reconhecimento e, inclusive, por eu sempre trabalhar em estúdio, eu tô bem aqui, no início minhas pernas suou. E é porque o ar-condicionado tá... batendo em ti. Mas a minha vida toda foi em estúdio. Mas sim, sonoplastia. Sonoplastia e operador de áudio. Editando igual o rapaz ali tá ali. Mas hoje eu tô no lugar do locutor, né? Do entrevistado, na verdade, né? Mas foi muito bom, adorei, amei, tá? Que bom. Desculpei os ouvintes aí, qualquer coisa. Não. Os ouvintes e os telespectadores também. Mas é porque eu sou tímido mesmo para microfone.
Porque um dia, quando eu trabalhava na Rádio Boa Notícia, o locutor não foi fazer o programa. E aí chegou o diretor e disse, Reginaldo, você vai ter que ler alguns avisos importantes, que a Rádio Boa Notícia ela foi feita mais para o pessoal do sertão, que não tem oportunidade, que não tem voz, e uns avisos importantes. E você vai ler também esses avisos aqui e esses comerciais aqui, que é lido, né? Aí eu falei, nossa, tô lascado. Aí eu só fiz puxar o microfone assim, né? Porque eu ficar... Aí comecei a ler os avisos e tal. A sua voz é boa, né? Eu sei ler, eu falei, vou ler os avisos aqui. Não gaguejei, não. Li e era muito aviso. E a diretora ficou ouvindo lá na Diocese, que era a dona Amélia Amaral, era a diretora. Ela tem um radiozinho, ela está trabalhando, mas tem um radiozinho ligado. Aí li os avisos e li os comerciais. Quando eu terminei, o telefone tocou, meu celular. Aí ela disse, parabéns, agora é só você fazer um programa. Eu disse, estou fora. Eu tô fora. Dona Amélia Amaral, Ah, isso, mãe do Rogério. Um beijo isso, Rogério. Marisol. Isso, um abraço para todos vocês Armando. aí. Isso. Tem a menina mais nova que eu não lembro o nome dela. Não é do meu tempo, mas esses três aí eu conheço. Pois é, aí teve essa situação aí. Ela queria que eu fizesse um programa de que eu tô fora. Meu irmão, obrigado. Eu que agradeço, obrigado aí. Tá. Boa sorte nessa empreitada aí. Obrigado, sucesso pra você, pro Marquinhos, Isso. pro Cauã, tá? Sua mãe possa viver por muito e muito tempo aí com a gente aí, Amém. lúcida, tá? Isso. Você tem ela por muito tempo na sua vida. Foi um prazer, obrigado, tá? Ok. E tamo junto aí. Rapaziada, esse foi o 8º episódio do podcast Clube da Resenha. Obrigado por mais essa presença de vocês, por mais essa audiência de vocês aí. Nos sigam nas redes sociais. Deixar aqui aquele meu abraço e um feliz Dia das Mães. Que todas as mães possam receber o carinho, a atenção e o amor que todas vocês merecem. Meus parabéns a todas as mães de Balsas e região. Parabéns a todas as mães. Um abraço. Este podcast é uma produção Triunfo Waves.